Então, voltando à aula aqui, né? Paramos aqui no primeiro elemento do fato típico, né? Que é a conduta, o quê? Penalmente relevante, né? Que ela precisa ser voluntária, humana, voluntária, dolosa ou culposa, né? Para poder ter o quê? A conduta penalmente relevante, que é o primeiro elemento do fato típico para haver crime. Então, tanto a humanidade quanto a voluntariedade são elementos obrigatórios e objetivos para quê? Para haver uma conduta penalmente relevante. E com relação a aspectos subjetivos, precisamos de condutas o quê? Humanas, voluntárias, dolosa ou culposa. Preterdolo. Vamos ver o que é o preterdolo. Ocorre quando a conduta dolosa acarreta o quê? Acarreta a produção de um resultado mais grave do que o desejado pelo agente. Então, aquela conduta dolosa feita pelo agente, ela acarreta a produção de um resultado mais grave do que o pretendido pelo agente. O propósito do autor era praticar determinado crime doloso, e por culpa sobreveio o resultado mais gravoso. Então ele queria só a lesão corporal, batendo ali na pessoa, mas a pessoa cai, bate a cabeça no meio-fio e vem a óbito. Ou seja, um preterdolo. Ele queria somente lesionar, mas em virtude da pessoa cair, bater com a cabeça ali no meio-fio e vir a óbito, teve um resultado mais gravoso. Então aqui nós temos o que? A lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se da lesão resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Aqui, ó. Se da lesão resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente ele não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzir o resultado, temos aí a pena de reclusão, regime fechado, de 4 a 12 anos. De 4 a 12 anos. Pena mínima de 4 e a máxima de 12 anos em regime fechado. Perceba, a intenção do agente, neste caso, é tão somente lesionar. Não existe o dolo, seja direto ou eventual, para o quê? Para com a morte da vítima. Então, ele não tem o dolo para com a morte da vítima. Então, a intenção dele é somente lesionar. Se houvesse o agente, se houvesse o dolo com a morte, aí não. Se houvesse o agente, responderia por homicídio. Não seria lesão corporal seguido de morte. A morte da vítima, contudo, ocorre o quê? De forma culposa. Logo, a morte da vítima ocorre de forma culposa. Por quê? Ele só quer lesionar, né? Mas ele não quis o resultado morte e nem assumiu o risco de produzir o resultado morte. Mas a pessoa caiu, bateu a cabeça no meio-fio e veio a óbito. Então nós temos aí lesão corporal seguida de morte. Crime preterdoloso, porque acarretou a produção de resultado mais grave do que o desejado pelo agente. Então, preterdolo é a conduta dolosa quando acarreta a produção de um resultado mais grave do que o pretendido pelo agente. No preterdolo, o agente quer um resultado X, porém, acontece um resultado mais gravoso, 2x. O preterdolo é além do dolo. Então tá aqui, né? O preterdolo, o agente quer um resultado, porém, acontece um resultado mais gravoso. O agente quer lesionar uma pessoa e desta lesão vem a morte. Temos um crime preterdoloso. Por quê? Ele quis somente a lesão, ele não queria a morte, mas aconteceu um resultado mais gravoso que foi a morte. Um crime preterdoloso. Nós temos que o resultado morte foi além do dolo. Então nós temos que o resultado morte foi além do dolo pretendido pelo agente. Pois ele só queria o quê? Só queria lesionar. Tem dolo na lesão e culpa na morte. Então no crime preterdoloso, o preterdolo no primeiro resultado, ele tem o dolo, no segundo resultado, a culpa. Então tem dolo na lesão e culpa na morte. A lesão corporal seguida de morte, nós temos um exemplo de crime
préter-doloso. O estupro. Vamos ver o estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Temos aí reclusão, né? Regime fechado, pena mínima de 6 e a pena máxima de 10. Se da conduta resulta morte, né? O resultado mais gravoso. Regime fechado, tendo a pena mínima, o dobro da mínima, né? Da simples, que é 12, e a máxima de 30. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, tá aqui. Constranger alguém mediante violência, né? Com violência ou com grave ameaça. A ter o quê? Conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena mínima de 6 e a máxima de 10. E se da conduta vier a morte, pena mínima de 12 e a máxima de 30. Também pode acontecer um crime préter-doloso, né? Que por grave ameaça, né? Quer ter a conjunção carnal ali com a menina, mas vai que a arma dispara ou em virtude do ocorrido ela venha a falecer. Então, o resultado mais gravoso, a morte, é um crime préter-doloso. No crime de estupro, no parágrafo 2º, temos outro exemplo de crime préter-doloso. Por quê? O estupro ocorre com a morte da vítima. Porque do estupro ocorre a morte da vítima, pois não tinha o dolo eventual com a morte, e sim culpa. Então, pena de 12 a 30 anos. Então, o dolo dele é o ato libidinoso, né? A conjunção carnal. Mas veio a óbito. Então, por culpa, no óbito. A morte no estupro funciona como o quê? Como uma qualificadora do crime de estupro. Eu veria como uma majorante, mas a morte do estupro funciona como uma qualificadora do crime de estupro, segundo os doutrinadores. Se tivesse dolo direto com a morte, teríamos dois crimes: o estupro e o homicídio doloso. Se tivesse o dolo direto com o segundo resultado, que é a morte: estupro e homicídio doloso. Como o dolo foi só com o estupro, a morte veio a título de culpa, nós temos o crime préter-doloso, né? Que a morte do estupro funciona, né? Pois do estupro veio a morte e tinha dolo somente com o estupro e com a morte a culpa. Então, pena de 12 a 30 anos. Eu vejo mais como uma majorante e não como uma qualificação. Porque as pessoas falam, né, que é estupro seguido de morte, mas nos crimes préter-doloso, nos resultados mais graves, ele funciona como uma qualificadora do crime. Então, olha aqui. Segundo o entendimento doutrinário, nos crimes préter-doloso, os resultados mais graves vai funcionar como o quê? Vai funcionar como uma qualificadora do crime. Então, nos crimes préter-doloso, nos resultados mais graves, ele vai funcionar como uma qualificadora do crime. Se dá lesão, ocorre a morte da pessoa, sem o agente ter querido a morte da pessoa, a morte vai funcionar como o quê? Como uma qualificadora do crime de lesão. Então, ele tinha dolo na lesão, mas veio a morte a título de culpa, essa morte será uma morte qualificada. Beleza? Segundo o entendimento aí para crime préter-doloso, o resultado mais grave vai funcionar como uma qualificadora do crime. Cuidado, se o resultado mais gravoso do que o desejado ocorrer em situação completamente inesperada e imprevisível, então tá aqui, né, uma ressalvazinha, né, uma exceção, tá aqui, ó. Se do resultado mais gravoso do que o desejado ocorrer em situação completamente inesperada e imprevisível, o agente responde somente pelo crime doloso que quis praticar, não sendo imputado a ele o resultado agravador. Então tem que ter essa percepção. Se do resultado mais gravoso, né, do que o desejado,
Ele tinha dolo na lesão, mas a morte veio a título de culpa. Então precisa ver se essa situação seria inesperada e imprevisível. Lembra lá da previsibilidade, né? A título de culpa. Então, se dessa situação foi inesperada e imprevisível, no caso lá tá lesionando o cara, e o cara sem querer bate a cabeça ali no meio-fio e vem a óbito, você percebe que é uma questão inesperada, imprevisível. Ou não, né? Vai depender do caso concreto. Então o agente, ele somente responde pelo crime doloso que quis praticar, não sendo imputado a ele o resultado agravador. Um dos elementos obrigatórios em qualquer responsabilidade culposa é a previsibilidade, lembra? Então vamos colocar aqui. Um dos elementos obrigatórios da responsabilidade a título de culpa é o quê? É a previsibilidade. Então, para ter culpa no crime, precisa ter previsibilidade. Então, uma situação completamente inesperada e não era previsível. Era imprevisível. Se não tinha previsibilidade, não vem a título de culpa. Beleza? O préter dolo é dolo na conduta. Vamos aqui, ó. O préter dolo, ele tem dolo na conduta e culpa onde? E ele tem a culpa no resultado agravador. Então, no préter dolo, ele tem o dolo na conduta, a conduta dele é dolosa, e na culpa, no resultado agravador. Então, préter dolo na conduta e culpa no resultado agravador. Para que o agente responda pelo resultado agravador, olha aqui, para que o agente responda pelo resultado agravador, ainda que culposamente, o resultado agravador precisa ser o quê? Previsível. Então esse resultado agravador, ele precisa ser previsível. Então um dos elementos obrigatórios em qualquer responsabilidade culposa é a previsibilidade. O préter dolo é dolo na conduta e culpa no resultado agravador. Para que o agente responda pelo resultado agravador, ainda que culposamente, o resultado agravador precisa ser previsível. Então esse resultado agravador precisa ser previsível para ter título de culpa. Se for imprevisível, não tem um dos elementos obrigatórios do título de culpa. Logo, ele não responde em caso de culpa. O agente tem a intenção tão somente de quê? De lesionar uma pessoa, dar um soco no rosto deste e cai uma área fofa de praia. Só que no exato local que ele caiu, tinha uma pedra pontiaguda, submersa na areia. Não era visível, não era previsível. E veio a óbito. Logo, este resultado morte, ele não era previsível. Por quê? As pessoas estavam ali, perto da água, na areia fofa de praia, né? Então, ninguém ia prever que tinha uma pedra pontiaguda ali. Então, entoa-se neste caso, mesmo que a pessoa tenha morrido, o agente responde somente pela lesão corporal e não pela lesão corporal seguida de morte. Então tá aqui, ó. O agente, ele tem a intenção tão somente de lesionar uma pessoa. Dá um soco no rosto e cai em uma área fofa de praia. No exato local onde caiu tem uma pedra pontiaguda, submersa. Não era visível ao olho nu. Este resultado morte não era previsível. Então, se neste caso, mesmo que a pessoa tenha morrido, o agente responde somente pela lesão corporal e não pela lesão corporal seguida de morte. Porque na lesão corporal seguida de morte, então aqui, ó, na lesão corporal seguida de morte, para responder pelo resultado mais gravoso a título de culpa, o resultado precisa ser o quê? Previsível, que é um dos elementos do título de culpa, mas não tinha essa previsibilidade. Caso não seja, não responderá porque não tinha previsibilidade. Então o direito penal não se interessa por fatos imprevisíveis. Olha aí novamente, né? O direito penal, ele não se interessa por fatos imprevisíveis. No crime préter doloso, a conduta inicial ela é dolosa, mas o resultado dela, resultado gravoso, né?
advindo é culposo, é título de culpa. Então, no crime preter-doloso, a conduta inicial ela é dolosa. Então, a conduta do agente vem a título de dolo, mas o resultado vem a título de culpa. Mas essa culpa precisa ser previsível para que ocorra. Ocorre o crime preter-doloso quando o agente pratica dolosamente o quê? Um fato do qual decorre um resultado posterior culposo, um resultado mais gravoso, posterior culposo. Para que a gente responda pelo resultado posterior, está aqui, né? Para que o agente responda pelo resultado posterior, é necessário que este seja o quê? Previsível. O preter-doloso é o crime onde o resultado final, então, ó, o preter-doloso é o crime onde o resultado final é mais grave. Sim, o resultado final é mais grave, a título de culpa, do que pretendido pelo agente. Modos de exteriorização da conduta. Então tá aqui os modos de exteriorização. Nós temos a conduta por omissão e a conduta por comissão. Conduta por comissão e a conduta por omissão, a omissão própria. Perceba, todos os tipos penais incriminadores necessariamente serão comissivos ou omissivos próprios. Então, todos os tipos penais incriminadores serão comissivos ou omissivos próprios. Se a conduta que é descrita no tipo exprimir a ideia de uma ação, o crime é comissivo. Então, comissivo, nós temos ideia de ação. Ideia de ação. E se a conduta descrita no tipo exprimir uma ideia de inação, o crime será o quê? Uma omissão própria. Então, uma ideia de inação sem ação, o crime é omissivo próprio. Então, modos de exteriorização da conduta. Nós temos a comissão, que é por ação, e a omissão, nós temos a omissão própria. Todos os tipos penais incriminadores serão comissivos ou omissivos próprios. Se a conduta no tipo exprimir uma ideia de ação, o crime é comissivo. E se a conduta descrita exprimir uma ideia de inação, o crime será omissivo próprio. No comissivo é quando traz uma conduta de ação. No omissivo próprio é quando traz uma conduta de omissão, né? De inação, né? Sem ação. Crime comissivo, quando temos uma ação. O tipo penal traz uma conduta que exprime uma ideia de ação. São crimes que, de regra, são praticados através de uma ação. Então, logo, falsificar, alterar, subtrair, furtar, roubar, exprimir ideia de fazer, né? Logo nós temos uma ação. Então tá aí, né? O 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público. Então, no todo ou em parte. Falsificar uma parte do documento público. Ou alterar documento público verdadeiro. Nós temos aí o quê? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, falsificar, no todo ou em parte, documento público. Ou alterar documento público verdadeiro. Temos aí reclusão de 2 a 6 anos. Subtrair. Então, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Reclusão de 1 a 4 anos. Então, você percebe que os verbos falsificar, alterar, subtrair, né, são verbos de ação. Crime omissivo é uma omissão própria, né? É aqueles de inação, sem ação, né? São crimes que sempre serão praticados através de uma omissão. Perceber que neste crime de omissão, você consegue perceber que no crime de omissão de socorro, os verbos exprimem conduta de não fazer. Logo temos uma omissão, uma inação, ou seja, não agiu, não teve uma ação. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo. Então, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública,
nós temos aí a detenção, né? Já não é reclusão, é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então você percebe, né, que é deixar de prestar assistência ou não pedir. Está dando uma ideia de não fazer. Não teve uma ação por parte da pessoa, né? Ela não prestou assistência, ela não pediu ajuda. Então nós temos aí o quê? Crime de omissão, omissão de socorro. Comissão por omissão, omissão imprópria. Lembra que lhe falei que os crimes comissivos são de regras praticados através de uma ação? Isso se aplica a todas as pessoas. Então os crimes comissivos são praticados através de uma ação. Temos as pessoas comuns e as pessoas garantidoras no direito penal. Então, para o direito penal, nós temos as pessoas comuns e nós temos as pessoas garantidoras. Ulisses, quem são as pessoas garantidoras? Nós vamos ver quem são as pessoas garantidoras no direito penal. Contudo, existe uma categoria especial de pessoas, chamadas pela doutrina de agentes garantidores, que pode praticar esses crimes comissivos, violando uma norma proibitiva, não através da prática de uma ação, mas através de uma omissão. E isso só é possível para eles. Eles quem? Para os agentes garantidores. Então, de novo, que pode praticar esses crimes. Então, temos uma categoria especial chamada agentes garantidores, que pode praticar os crimes comissivos, violando uma norma proibitiva, não através da prática de uma ação. Então, ele não vai praticar esse crime através da prática de uma ação. Então, o crime comissivo para os agentes garantidores não será através de uma ação, mas através de uma omissão. Isso só é possível para os agentes garantidores. Para os agentes garantidores, e somente para eles, é possível a prática de crimes comissivos. Então tá aqui. Para os agentes garantidores, somente para eles, é possível a prática de crime que é comissivo. Através de quê? De uma omissão. Então o agente garantidor, ele vai praticar um crime comissivo através de uma omissão. Então, para o agente garantidor, ele vai praticar um crime comissivo através de uma omissão. Para as pessoas normais, o crime comissivo é através de uma ação e o omissivo próprio através de uma inação, de deixar de não fazer. Então, para o agente garantidor, somente para ele é possível a prática do crime comissivo, né, que seria o que? Uma ação, através de uma omissão. Daí o nome o que? Comissão por omissão. Então, o agente garantidor, ele vai praticar um crime de comissão por omissão. A comissão por omissão, e somente o agente garantidor pode cometer esse tipo de crime. Comissão por omissão nada mais é que alguém responder por um crime comissivo. Não pode ter praticado uma ação. Não pode ter praticado uma ação. Mas sim por ter o quê? Se omitido. Então a comissão por omissão nada mais é que alguém responder por um crime comissivo e não pode ter praticado uma ação. Ele cometeu um crime comissivo, mas você percebe que aqui não é por ação, e sim por uma omissão. Isso não é possível para qualquer pessoa. E somente para quem? Somente para os agentes garantidores. O artigo 13 diz que os agentes garantidores são pessoas que têm obrigação, por lei, para evitar que crimes comissivos aconteçam. Então aqui está a definição de agentes garantidores. São pessoas que têm obrigação, por lei. Quem tem a obrigação por lei de evitar os crimes comissivos que aconteçam? Os policiais,
O bombeiro, no caso, é de alguém estar se afogando. Ele vê alguém se afogando e não faz nada. O bombeiro militar, tem um incêndio acontecendo, ele não vai prestar socorro. Está ocorrendo um assalto e o policial não age. Então, em cada caso concreto, eles vão ter um limite para poder agir. Também não é assim, né? Tá tendo um roubo, 20 malandros, 20 vagabundos de fuzil na mão, passa um policial com a família de pistolinha na mão. Ele vai agir? Claro que não, né? E eu não vou agir. Com 20 camaradas, tudo de fuzil na mão, eu de pistolinha, eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Eu vou pedir ajuda, isso sim. Mas não vou dar uma de herói. Vou pedir ajuda. Então o artigo 13 diz: os agentes garantidores são pessoas que têm obrigação por lei para evitar que crimes comissivos aconteçam. Esses crimes comissivos é o quê? É feito por omissão. Esses crimes comissivos pelos agentes garantidores é feito por omissão. Então, se estas pessoas, os agentes garantidores, têm a prática de evitar crimes comissivos, ou melhor, podem evitar que um crime comissivo possa acontecer e não evitam, elas respondem por ele como se tivesse praticado. Então, olha aqui. Importante isso. Se os agentes garantidores eles têm o dever de evitar os crimes comissivos, podem evitar que um crime comissivo possa acontecer e não evitam, então tá aqui, né? Podem evitar que um crime comissivo possa acontecer e não evitam, os agentes garantidores irão responder por este crime como se tivesse praticado. Então, um vagabundo, ele está armado e ele está praticando ali vários roubos. Ele está de 38 na mão. Você está com a sua Glock na cintura e um moitão também. Você tem um moitão e uma Glock na cintura. Dá para você agir, você não age. É como se você estivesse cometendo aqueles roubos ali armado. Então você vai responder como se tivesse praticado esses crimes. Porque você tinha um dever, a obrigação, podia evitar, e por comissão, por omissão, você não fez. Então tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Podemos colocar aqui o pai ou a mãe em relação ao filho menor, o bombeiro militar, o policial militar, o civil e o federal. O pai e a mãe também entram. Sim, o pai e a mãe são responsáveis legais, têm o pátrio poder sobre o filho. Lembra lá do caso do Dr. Jarim? Então, a mãe, ela é responsável, ela era responsável pelo menino. E também coloca o pai também, né? Porque o pai tinha percebido também algumas coisas. Mas isso aí já é caso para outra manga. Vamos dar sequência aqui à nossa aula. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então tá aqui, né? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Quem tem por lei cuidado de proteção e vigilância? O pai e a mãe em relação ao filho menor, o bombeiro militar, o policial militar, o civil e o federal. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, de outra forma, a pessoa, o agente garantidor, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, o que acontece? Você tem um filho aí teu filho tem 10 anos, você mora no prédio, último andar, e ele chamou 3 amiguinhos. Teu prédio não tem tela de proteção, nem nas janelas e nem na área. E os amiguinhos começam ali a se pendurar na janela, na área. Você, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, você é agente garantidor do seu filho e dessas outras 3 crianças que estão dentro da sua casa. Então você, vizinho, você que pega não, né? Eu me expressei errado. Que tem outras crianças brincando com seu filho na sua casa, ou que você leva para sair,
Você é um agente garantidor, porque de outra forma você assumiu a responsabilidade de impedir qualquer resultado. Então, de outra forma aqui, não pela lei, até porque pela lei, a letra A, quando, por exemplo, a vizinha está com uma criança para cuidar, esta é agente garantidor pelo tempo que a vizinha estiver com a criança, sob seus cuidados. Podemos citar aqui também os salva-vidas, os guardas-costas e os bombeiros civis. Também incluo aqui a babá. Então, você vê que no caso lá, né, do menino lá, do Dr. Jairinho, né, a babá também, ela de uma forma, ela é uma agente garantidora. Então você percebe, né, que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado de uma outra forma. Então, salva-vidas, o guarda-costas, os bombeiros civis, a babá também entra aqui. Quem são esses agentes garantidores? São as pessoas que têm o quê? O dever jurídico de evitar um resultado. Artigo 12, parágrafo 2º, né? Então, o que diz o parágrafo 2º, né? Então, ele diz: a omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir. Então, olha só, a omissão ela é penalmente irrelevante quando o omitente, muita atenção nessas palavrinhas, devia e podia agir. Ele devia, ele podia agir? Podia. Então ele deveria agir. Dava para ele? Ele podia? Tinha como evitar o resultado? Tinha. Ah, não tinha. Lembra lá do caso? Dos 20 assaltantes, tudo de fuzil, e o cara sozinho de pistolinha? Ele devia agir? Ele podia agir? Não. Ele não devia e nem podia. Logo, não é penalmente irrelevante. Beleza? Então se liga nessas palavrinhas aí. Devia e podia agir. Para evitar o quê? Para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Nos casos lá nós vimos, né? Os pais em relação à criança menor, os policiais militar, civil e federal e o bombeiro militar. De outra forma, então tá aqui, né? Que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, que tenha por lei. E aqui, de outra forma, assumiu a responsabilidade. Então você é um guarda-costas, você assumiu a responsabilidade de proteger aquela pessoa. Guardião de piscina assumiu a responsabilidade de proteger as pessoas que estão ali na piscina. A babá assumiu a responsabilidade de cuidado com a criança. O vizinho saiu com um filho e um amiguinho. O vizinho, ele de outra forma assumiu a responsabilidade de um dever para com aquele menor amiguinho do seu filho. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Uma ingerência. Nome que a doutrina dá para o acontecimento da linha C, né? Que com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Exemplo. Digamos que João é amigo de Maria, né? E estupra a filha deste. Maria, garantidora, tem o dever de evitar. Então tá aqui, digamos que João é amigo de Maria e estupra a filha de Maria, a filha desta. Maria, garantidora, tem o dever de evitar, né? Pode evitar, mas não evita. Você consegue perceber aí, né? Neste caso, João praticou estupro, crime comissivo, né? Ele teve uma ação. Na forma comissiva, praticou a ação. E Maria também praticou o estupro, crime comissivo, mas não por ação, e sim por ter se homicídio. Então é crime comissivo por omissão, e sim por ter se omitido. E isto só é possível por ela ser agente garantidora. Ela tinha o dever de evitar. Então, de novo, João e Maria são amigos. Maria tem uma filha. João estupra a filha de Maria. Maria, ela tem o dever de evitar e de agir. Ela pode fazer isso e não faz. João praticou o crime de estupro, crime comissivo. Ele praticou a ação.
na forma comissiva. E Maria também praticou o crime de estupro, crime comissivo, que é o crime comissivo por omissão, porque ela é agente garantidora da filha. E por ela ter se omitido, por ela ter se omitido como agente garantidora, ela também praticou o crime de estupro comissivo por omissão. Cajá está estuprando uma mulher na esquina e passa pezinho. Pessoa comum. Não faz nada. Viu tudo, podia evitar, mas não fez. Cajá vai responder por estupro e pezinho não responde por estupro. Porque este não é agente garantidor. Logo, ele não tinha o dever de evitar. Ele pode responder por omissão de socorro, mas por estupro não. Por quê? Porque ele não era agente garantidor para com aquela mulher. Então, Cajá está estuprando ali uma criança, na esquina e passa pezinho. Pessoa comum não faz nada. Viu tudo, podia evitar, mas não fez nada. Cajá vai responder por estupro, E pezinho não responde por estupro. Este não é agente garantidor. Você percebe que pezinho não tem nada a ver. Ele é uma pessoa comum, não é agente garantidor. Se fosse um policial, cometeria o estupro. Se fosse a mãe dessa menina, cometeria o estupro comissivo por omissão. Assim como o policial, até mesmo ali um bombeiro militar também, gente? Então, logo ele não tinha o dever de evitar, mas ele vai responder por crime de omissão. Ele poderia fazer, poderia evitar? Poderia, não fez. Poderia evitar? Talvez não poderia, o cara era forte, ele é magrinho, mas poderia pedir ajuda, também não fez, responde por crime de omissão. Poderia haver ali a responsabilização para pezinho de um crime de omissão própria, uma omissão de socorro? Então pezinho responderia ali por omissão de socorro, uma omissão própria. Porém, pezinho jamais poderá responder por crime de estupro, por não ter praticado uma ação, mas praticou uma inação, uma omissão. Agora este é um policial, um agente garantidor, passa a responder por crime comissivo, por omissão, por ter se omitido. O fato da pessoa ser o agente garantidora, ela não responderá por todo e qualquer crime omissivo, que tinha o dever de evitar. O crime comissivo que tinha o dever de evitar. Não basta o agente garantidor ter o dever de evitar. Precisa ter possibilidade concreta e razoável para ele poder agir. Caso não haja essa possibilidade concreta do dever de agir, não haverá tipicidade. Então lembra lá do caso? Os caras lá com 20 fuzis na rua, arrastando lá vários caixas eletrônicos. Passa lá um policial com a pistolinha na cintura, ele vai agir? Claro que não. Ele vai pedir ajuda, ele não vai poder agir, porque não tem como. O cara com 20 fuzis, 20 pessoas de fuzil na mão, ele de pistolinha sozinho, ele vai tomar na lata. Então o parágrafo 2º fala que o agente garantidor tem o dever e o poder. Caso tenha essas duas possibilidades no caso concreto, ele vai responder pelo crime como se tivesse cometido. Se tem somente o dever, por ser o agente garantidor, mas não tem o poder, a possibilidade real de agir, não tem a tipicidade. Observações. O garantidor tem o dever de evitar o resultado, mas para responder pelo resultado, que não evitou, há de ser aferido no caso concreto. Se ele tinha a possibilidade concreta e razoável de agir, caso não haja essa possibilidade, não haverá tipicidade. O rol das situações dos agentes garantidores é um rol o quê? É um rol taxativo. O rol das situações dos agentes garantidores é um rol taxativo. É possível que o agente garantidor responda pelo crime comissivo, perante o qual se omitiu de forma dolosa ou culposa. Dependerá se a sua omissão foi intencional ou se o crime comissivo não evitado admite ou não a forma culposa. Então, o crime comissivo que o agente garantidor responderá, pelo qual se omitiu, pode ser na forma dolosa ou culposa. Vai depender da sua omissão ou intenção, se foi intencional ou não. Se do crime comissivo não evitado, admite ou não a forma culposa. Então, se do crime comissivo não evitado
admite ou não a forma culposa. Pessoa que não seja agente garantidor nunca poderá responder por um crime comissivo, por ter diante dele se omitido. Então, a pessoa não é agente garantidor, nunca vai responder por um crime comissivo por omissão. Beleza? Se a omissão for dolosa, o agente garantidor responde na forma dolosa. Se culposa, responde na forma culposa. Imagina um bombeiro militar ver uma pessoa se afogando e o agente garantidor tem o dever de salvar aquela pessoa. Neste caso, o agente garantidor ele pode agir, mas dolosamente ele opta por não agir. Logo a pessoa morre afogada. O bombeiro vai responder pelo crime de comissivo por omissão, o homicídio. Por ter sido omitido é possível, porque ele era agente garantidor, podia agir no caso concreto. Como a omissão dele foi dolosa, a responsabilidade dele será o quê? Isso mesmo, homicídio doloso. Então, tá lá o bombeiro, né? Ele vê uma pessoa se afogando, vai, só que ele percebe que é o desafeto dele. E ele retarda, né, dolosamente e deixa a pessoa se afogar. Vai responder por homicídio doloso. Quando a vizinha cuida do filho de outra pessoa, deixa de prestar atenção no menino, pois estava vendo novela. O menino engatinha até a tomada desencapada e coloca a língua, né, morre eletrocutado, né? Esta vizinha era agente garantidora da criança, né? Artigo 13, parágrafo 2º, né? De outra forma, assumiu ali o resultado. Tinha o dever de evitar aquela morte, podia evitar, mas não evitou. Mas a omissão dela foi culposa e não dolosa. Logo responde por homicídio culposo. Caramba, Ulisses, é isso? É. Então, muito cuidado aí, tomando conta de filho de outras pessoas, que o negócio é estranho. Então, em relação a babar também, de outra forma, né? Ela tinha um dever, cuidado para com aquela criança e não fez nada, ela vai responder por homicídio culposo. Ela não tinha o dolo, ela não queria aquele resultado, mas vai responder culposamente. Cajá está estuprando uma mulher. E passa um homem malhadão e vê a situação. Se ele quiser, ele pode evitar, mas não faz nada. Ele não vai responder pelo estupro na forma comissiva por omissão, pois o agente não é agente garantidor. Ele pode ser responsabilizado por crime de omissão de socorro. É crime omissivo próprio. E praticou a conduta de não fazer, deixar de prestar socorro. É um crime omissivo próprio, uma omissão própria, segundo o Código Penal. E o agente garantidor, ele comete crime comissivo por omissão imprópria, beleza? Segundo o Código Penal, a omissão imprópria somente terá relevância penal se, além do dever de impedir o resultado, o omitente tiver a possibilidade de evitá-lo. Além do dever de impedir o resultado, né, que é o agente garantidor, o omitente tiver a possibilidade de evitá-lo. Nos crimes comissivos por omissão, que é feito pelo agente garantidor, a falta do poder de agir vai gerar o quê? Atipicidade na conduta. Então tá ali o policial, ele tem o dever de agir, mas 20 bandidos de fuzil na mão, ele de pistolinha, ele tem o dever de agir? Tem o dever de agir. Ele pode agir? Não pode agir. Então nós temos uma tipicidade de conduta aí. Logo ele não vai responder. A indicação da figura do garantidor pelo texto legal não pode ser ampliada. Eis que o rol é o quê? É taxativo. Terminamos a parte de conduta, vamos para o resultado. Lembrando que estamos no fatotípico do crime material. Nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então a conduta já matamos
Vamos para o resultado da próxima aula, para não ficar muito grande. Para você que gostou, deixe seu like. Não sai daí não. Vou tomar uma aguinha.